Irmãos, antes da gente começar a leitura desse texto, eu queria fazer uma pré-introdução. E queria comentar com os irmãos a minha experiência nos últimos anos de descobrir o tema de cada mensagem, de cada vez que eu vou pregar. Eu sei que vários pastores têm maneiras diferentes de fazer isso. Alguns pesquisam na internet, tem o tema do momento, ou olham a situação que a igreja está vivendo e pregam em cima daquela situação. Mas eu tenho entendido, meus irmãos, com o passar do tempo, que a mensagem de Deus ela precisa ser tratada com um zelo muito grande. Que para cada dia, para cada igreja, para cada realidade, existe algo na agenda do céu sobre a terra. Deus quer poder dizer o seguinte ao anjo da igreja em Nova Almeida: escreva, existe uma mensagem de Deus para a igreja que o anjo, ou seja, o mensageiro da igreja, tem a responsabilidade de passar. Eu tenho vivido experiências muito curiosas, como aquela que eu comentei com os irmãos no culto de domingo à noite. Deus me dá o tema, Ele dá o texto, Ele fala, em Gálatas, no capítulo 6, no verso 6 em diante, e eu vou ler exatamente o que está ali. E para minha surpresa é algo que encaixa exatamente no que nós estamos vivendo naquele dia. Às vezes vem simplesmente uma revelação em oração. Eu sempre tive muito medo de virar aqueles pastores que ficam jogando piada no culto, sabe? Estão pregando um negócio, começa a cutucar um irmão ou outro, e coisas desse tipo, porque a gente acaba sabendo de muitas coisas, né? E há sempre esse risco, mas meus irmãos, desde que eu comecei a pregar, eu tenho buscado no Senhor essa direção. E a descoberta que eu fiz sobre a noite de hoje é que a mensagem que o Senhor queria nesse texto que nós vamos ler era uma continuação da mensagem de domingo à noite. Para entendê-la, você não precisa ter ouvido a mensagem de domingo, mas para amadurecer certas coisas, eu não vou repetir tudo que foi dito, evidentemente. Eu sugiro que você vá lá no meu canal do YouTube e abra a última mensagem que se chama Não Coma a Sua Semente, sobre a lei da semeadura. E medite naquele texto aqui e desfrute da explicação à luz do Espírito Santo que foi ministrado. E uma descoberta que eu faço nesse processo todo é que há algo de profético nisso. Porque quando eu vejo que Deus está tratando sempre os mesmos temas, às vezes acontecem umas coisas muito doidas. Ele mostra um texto uma semana, mostra outro em outro, mostra em outro, e a gente descobre que é uma progressão de ideia. E às vezes é Deus nos preparando para algo que vai acontecer. Um período de sofrimento que a gente vai passar como igreja, Deus manda várias mensagens antes, nos preparando para a dor. Então a gente já fica esperto com relação a isso. E agora nós temos uma segunda mensagem dentro do mesmo assunto que envolve a nossa vida de consagração financeira. E eu entendo que é uma mensagem profética diretamente naquilo que nós vamos viver. Há poucos instantes eu compartilhava com os irmãos os desafios financeiros que nós temos pela frente. E ao olhar para esses textos eu fico feliz, porque eu sei que Deus vai fazer. Eu tenho como algo que testifica em nós. Ele vai colocar recursos nas nossas mãos. E Ele está nos preparando enquanto igreja para isso. Amém? Então vamos fazer a leitura nesse momento. Que diz assim a palavra do Senhor, segundo Coríntios 9, a partir do verso 1. Ora, quando a assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, porque bem reconheço a vossa presteza, da qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado muitíssimos. Contudo, enviei os irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito, nesse particular, não se desminta, a fim de que, como vem dizendo, estivesseis preparados, para que, caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós. Quanto a essa confiança, portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, e
e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-nos abundar em toda graça, a fim de que tenham sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, e como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Isso, como na prova dessa felicitação, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberdade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Amém. Quero pedir que vocês olhem pela minha vida, coração cheio de fé. Venho pedir que Deus fale com cada um de vocês nessa noite. Amém? Ouve, Pai, a oração do teu povo nesse momento. Em nome de Jesus. Que, como foi dito aqui antes, não sejam palavras da minha sabedoria, não sejam palavras da minha pesquisa, do meu entendimento meramente, mas que seja revelação do Senhor sobre aquilo que nós estamos vivendo, sobre aquilo que nós estamos a viver, sobre todo o tratamento que o Senhor tem para cada um de nós. Meu pedido é que até as crianças aprendam algo de importante vindo do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes de entrar exatamente nesse texto do capítulo 9, eu quero começar no capítulo anterior e explicar para vocês o contexto que esse texto foi escrito. A igreja de Jerusalém estava passando por um período de grande pobreza e grande fome. E os santos, que é como a Bíblia chama os crentes, não chama de evangélico, o tempo todo Paulo vai chamar de santos. Os santos ali de Jerusalém estavam passando por necessidade. E ele começa uma campanha para levantar oferta no meio das igrejas. Ele fala a respeito disso lá na carta aos Romanos. Ele fala a respeito dos macedônios e ele fala a respeito dos crentes da Acácia. A igreja de Corinto ficava na Acácia, a respeito disso que ele está falando. E no capítulo 8, antes do apóstolo Paulo começar a falar sobre a oferta para o pessoal dessa igreja de Corinto, ele começa a usar outra igreja de exemplo. É parecido com o que eu estou fazendo com vocês aqui hoje. Para falar a respeito do que Deus tem para nós hoje, eu vou usar o exemplo da igreja de Corinto, da mensagem recebida para Corinto, e o exemplo também dos irmãos lá da Macedônia. E ele começa a falar a respeito da oferta que os irmãos da Macedônia já tinham levantado para aquele propósito. E é de doer, meus irmãos. Porque o povo da Macedônia talvez estivesse numa situação pior do que a de Jerusalém. Porque quando ele começa a descrever, ele não fala simplesmente que eles estavam em pobreza. Ele usa a expressão profunda pobreza. E fala que eles estão no meio de muita prova de tribulação. Como é que um grupo de irmãos desse vai ofertar alguma coisa? Passando provavelmente na maior prova da vida deles. Não simplesmente passando pobreza, mas passando uma pobreza profunda. Eles ficam sabendo que as igrejas estão levantando uma oferta
E você sabe o que eles fazem? Eles insistem, eles pedem e ficam insistindo com Paulo que eles também querem ofertar. E é chato isso. Vou falar agora como pastor. Às vezes chega alguma oferta e de pessoas que estão precisando de oferta. E a gente fica naquela assim, meu Deus, eu vou aceitar uma contribuição dessa pessoa. E eu aprendi, meus irmãos, o Espírito Santo tem amadurecido isso em mim, que a gente não pode impedir a pessoa de ser abençoada. Porque a melhor coisa é dar do que receber. Porque aquilo que está vindo como oferta ao Senhor, como presente ao Senhor, aquilo é uma semente. E para que uma pessoa faça uma colheita, ela precisa plantar. Eu compartilhei com os irmãos uma situação há 2 anos atrás, quando a minha mãe faleceu. A gente estava passando por um momento extremamente difícil. Indo para Vila Velha, eu fiquei 10 dias nesse processo, indo e vindo todos os dias. O Aleph estava, se não me engano, com pneumonia em casa, ou era a Área, não me lembro. Um dos dois, era a Área que estava bem doente, e a minha mãe ali em coma, e os irmãos da igreja se reuniram e levantaram uma oferta para a gente poder ter o que comer nesse processo e ficar ali pagando combustível, né? Indo e vindo. E meus irmãos, eu me lembro que quando a minha mãe faleceu, eu estava sentado aqui com o pastor Ivan, acho que tinha mais um pastor aqui comigo, e eu ali conversando com eles, aguardando, a noite passando, e tinha uma irmã sentada próxima, tipo assim, esperando eu terminar a conversa, madrugada dentro. Irmão, uma irmã bem pobre da nossa igreja, uma irmã bem necessitada do nosso meio. E quando eu levantei, ela veio na minha direção, ela me abraçou, e ela falou assim: pastor, eu fiquei sabendo só hoje que os irmãos estavam contribuindo para você poder ficar lá em Vila Velha, passar o dia lá em Vila Velha, e eu queria contribuir também. Aí eu falei: minha irmã, não se preocupa não, Deus está vendo o seu coração. Dei um abraço nela, mas já acabou, o dinheiro que eles deram foi suficiente, tá tudo tranquilo, tá bom? Pastor, eu faço questão. Não, minha irmã, eu conheço, meus irmãos, a situação da mulher, eu sei o que ela passa. Minha irmã, não precisa, tá tranquilo, tá bom, a situação era aquela, já foi suficiente. Pastor, eu quero. Pegou e botou na minha mão uma nota de R$100. E nessa hora eu senti Deus falando comigo: não rejeita, não rejeita. Da profunda pobreza sai graça. Estou lá no capítulo 8 ainda, tá? Vou chegar. E Paulo vai falando a respeito daqueles irmãos ali da Macedônia. Presta atenção. Que eles não estavam fazendo isso por mandamento. É óbvio, eles estão na era da igreja. E ele usa a palavra voluntário. Eu preguei a respeito dessa palavra agora, recente, na semana de primícias. Ser voluntário significa que você faz algo pela sua própria vontade, que não tem ninguém te obrigando, te coagindo, te pressionando a fazer alguma coisa. Simplesmente você faz porque você quer. Não é por mandamento. Fique esperto quando um crente chega para você e começa a justificar a sua avareza, dizendo coisas relacionadas lá ao tempo da lei, que ele não tem que contribuir na igreja porque isso é coisa do tempo da lei. Irmãos, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum entrareis no reino. A gente precisa ter esse entendimento. Você não mata alguém porque na lei está dizendo não matarás. Você não mata alguém porque o amor de Deus entrou no seu coração. E se antes você era assassino, agora você não é mais. E se antes você era escravo de dinheiro, agora mesmo na sua profunda pobreza você é voluntário. Você age por conta da graça. Você age simplesmente guiado pela vontade de ser grato ao Senhor.
E por mais que você dê tudo que você tem, igual lá na história da viúva pobre, quem já está amadurecido nisso vai entender o que eu vou falar. O sentimento no coração é: se eu tivesse mais eu dava. Porque tudo que eu fizer e tudo que eu entregar ainda é pouco, perto de tudo que Deus fez por mim. E Paulo vai desenvolvendo, contando ali dos irmãos da Macedônia, dizendo que eles entregaram não só conforme as suas posses, mas acima delas. E eu pergunto para vocês, como é possível alguém ofertar acima do que tem? Naquela época não tinha cartão de crédito. Como é possível? E o texto fala a respeito disso, depois volta a ler o 8. Deu vontade de ler lá de trás, mas só o 9 já era muito grande. Como é possível alguém ofertar acima das suas posses? Eu te digo, oferta é um gesto de fé. É você ofertar simplesmente na dependência de Deus. Tem gente que propõe no seu coração: eu vou entregar tanto ao Senhor, eu só tenho, vou dar um exemplo aqui, eu só tenho X, mas eu decidi que eu vou ofertar 2X, e batalha em oração e aquilo aparece, e oferta acima das suas posses. Eu já fui levantar a oferta, meus irmãos. A gente estabeleceu um alvo para mandar para missões lá na nossa família. E eu já comentei isso com os irmãos. Eu estava na 6ª série, eu estudava de manhã na escola. De tarde eu voltava para o portão da escola com uma caixa de isopor cheia para vender chup-chup, que alguns chamam de sacolé, que alguns chamam de din-din, que alguns chamam de geladinho, depende de qual parte do Brasil você vê. Esse negócio aí. A gente ia vender para levantar recursos para mandar para missionários que a gente nem conhecia. Baseado simplesmente ali. Nós estabelecemos um alvo, nós não temos esse recurso, nós vamos levantar esse recurso, ofertando acima das suas posses. E aí quando ele termina de falar a respeito dos irmãos da Macedônia, para inspirar esses irmãos lá de Corinto, ele vira e fala assim: agora vamos para nós. Eu nem tenho necessidade de vos escrever sobre a coleta para os santos. Tipo assim, vocês já sabem, que tem que ofertar, mas por via das dúvidas. E ele fala por quê que ele ia fazer isso, para que ele não passasse vergonha, ou melhor, para que vocês não passem vergonha, ele diz, para que a oferta de vocês não fique em nada, inferior a essa história que eu contei. Eu estou mandando 2 homens para vocês. Um é Tito. Irmãos, Tito, todo mundo sabe, aquele discípulo de Paulo, tem uma carta no Novo Testamento com o nome dele. Não é qualquer pessoa que Paulo iria mandar. E uma segunda pessoa que ele fala, aquele que o louvor dele está famoso aí no meio das igrejas. Então, estou mandando esse. Faz suspense. Entendeu? Mas ele estava mandando 2 pessoas de peso para ir antes dele, olha o detalhe, para preparar a coleta. Para e pensa, não, nós vamos ter uma oferta aqui, vamos começar a campanha no domingo. Então no culto de quarta-feira eu vou mandar 2 pastores muito ungidos, muito importantes, para vir aqui preparar o coração de vocês. É até esquisito para a gente ouvir um negócio desse, mas é isso que Paulo faz, parecido com algo que ele já tinha feito lá em 1 Coríntios. Ele manda 2 homens para preparar os irmãos. Isso mostra para a gente que oferta não é uma coisa assim, do momento. Oferta é algo que você planeja. Oferta é algo que você se prepara para entregar. Como eu tenho ensinado aqui há muito tempo na igreja, tem certas coisas que se a gente não se organiza para entregar a Deus, a gente entrega resto. Vou dar um exemplo, a nossa vida de oração. Você sabe que você precisa ter o seu tempo no secreto com Deus. Se você não organiza o seu dia em torno do reino de Deus, e separa um momento para você estar 100% focado nele, orando, adorando, você vai chegar meia-noite, não vai ter feito ainda, e se fizer,
vai entregar resto. Não estou falando que se o seu horário já é esse, me entendam. Eu oro muito melhor de madrugada. Mas se não é o caso, se é o horário que você já iria dormir, se você não se prepara, você vai entregar sobra, e Deus não quer sua sobra, porque a oferta é um gesto de honra. Sobra você dá para cachorro. Entenda isso. Então, se você se prepara e se organiza, a coisa é diferente. Você sabe que você ganha X. Você vai pensando, eu não vou dar menos do que 10% para Deus. Então está aqui o meu dízimo. Eu vou exceder a justiça dos escribas e dos fariseus. Eles davam dízimo, eles davam oferta. Eu vou além. Então é algo que exige planejamento, é algo que exige orçamento. Exige, obviamente, coração em todo o tempo. Mas é algo que você se prepara para fazer. E ele fala que está mandando Tito e mais esse outro irmão, que ele faz um mistério, e diz o seguinte, que é para que a oferta que vocês forem entregar seja uma oferta de generosidade. Ou seja, é possível a pessoa ofertar a Deus e essa oferta ser uma oferta de avareza. Essa oferta não representar um ato de fé, essa oferta não representar um ato de alegria, de bondade. Então ele estava mandando aqueles dois homens para ensinar sobre o povo o que é ser generoso, para ensinar sobre o povo a olhar a causa que estava ali por trás daquela oferta e encher o seu coração de bondade, de generosidade e se planejar para dar uma oferta. Eu disse para os irmãos que nós vamos começar a campanha domingo, mas eu já planejei com a minha esposa a nossa oferta. Pelo menos o início dela está fechadinho entre nós. O que vai ser essa oferta para essa construção? Planejamento. E eu quero desafiar todo mundo a fazer isso. Não é à toa que o Senhor nos trouxe justamente esse texto. Se organize e não permita que haja avareza no seu coração com relação a isso. E aí ele continua dizendo o seguinte: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Essa parte toca no assunto da mensagem de domingo, porque a linguagem de Paulo, quando ele se refere à oferta, quando ele se refere a qualquer coisa que você investe de material no reino de Deus, é usando a figura do agronegócio. As culturas do Antigo Testamento e do Novo Testamento não são culturas de sociedade industrial como a nossa. São todas culturas voltadas para a agricultura. E eles têm uma percepção de certas coisas que nós não temos. E por isso, no domingo, eu expliquei algo e vou explicar de novo aqui para vocês. Você tem uma grande colheita de grãos. Uma parte desses grãos é para o seu consumo, é para você comercializar, para você sustentar a sua casa. Mas uma parte desses grãos nós chamamos de semente. Uma parte desses grãos tem que ser semeada de volta, tem que ser devolvida para a fonte, para o solo. Então a pessoa, ela tem a liberdade de virar e falar o seguinte: não vou vender nada, não vou comer nada, e vou semear 100%. Vai dar ruim, porque alguém vai colher para ele, não é? Mas a pessoa também tem a possibilidade de virar e falar assim: nossa, a colheita foi tão pouca que eu não vou separar nada para eu plantar, eu vou simplesmente comer tudo. E o que vai acontecer com a situação de escassez dessa pessoa? Vai piorar. A situação vai ficar muito pior. Por quê? Porque na próxima estação não vai ter colheita nenhuma. E aí o apóstolo Paulo diz naquele texto que nós lemos há 3 dias atrás, 4 dias atrás, sei lá, domingo, segunda, terça, quarta: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. O contexto todinho daquele texto está falando de oferta.
E aqui mais uma vez ele vai usar essa mesma figura: se você plantar muito, você vai colher muito. E se você plantar pouco, você vai colher pouco. Ele vai falando a respeito disso para aquelas pessoas. E que colheita é essa? É o que eu quero falar para vocês. No domingo eu já expliquei a respeito de ajuntar tesouros no céu, que é a linguagem de Jesus a respeito desse tipo de semeadura. Mas o apóstolo Paulo ele vai descrever algumas coisas para a gente. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vou falar para vocês sobre a colheita daqui a pouquinho. Vamos seguir o roteiro do texto? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. A gente precisa desmistificar uma coisa sobre a oferta. Existe um pregador que está em alguns canais da TV aberta, que ele começa a pedir dinheiro na televisão, e eu não vou entrar aqui no mérito do caráter dele nem nada disso, mesmo porque eu não conheço pessoalmente, mas ele diz o seguinte: só contribua se Deus falar com você para contribuir. Se Deus tocar no seu coração, contribua. E aí muito crente fica nessa: se Deus começar a falar comigo para eu contribuir, eu vou contribuir. E meus irmãos, não é assim que a Bíblia ensina. Mesmo porque você quer ouvir Deus falando com você, leia sua Bíblia em voz alta. É simples. O que Paulo está desafiando o povo a fazer é cada um contribuir conforme propôs no seu coração. Sabe por quê? Porque isso é governo seu. Você não pode usar a desculpa que está esperando vir uma voz do céu para justificar a sua avareza. É decisão sua, é proposta do seu coração, não do coração de Deus. É você que escolhe e decide: eu vou ofertar X. Ponto final. A confusão toda lá da história de Ananias e Safira foi porque eles queriam se aparecer dentro da oferta que eles estavam falando. E a resposta de Pedro é: se vocês tivessem combinado de dar só esse valor, qual o problema? Por quê? Porque tudo tem a ver com o que você combina com Deus. A velha história, o meu sogro repete muito esse provérbio popular que diz o seguinte: o combinado não sai caro. O que você vai propor no seu coração de acordo com a generosidade que existe ou não dentro dele. E aí ele fala que cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Algumas versões vão dizer constrangimento, porque Deus ama a quem dá com alegria. Irmãos, se Deus não aceita uma oferta dada por obrigação, por tristeza, pode ter certeza que a igreja dele também não. Nós não queremos a sua oferta coagida. Nós não queremos você ofertando assim: ai meu Deus do céu, vai fazer falta para mim. Oferta para Deus, a oferta que Ele ama a pessoa que faz assim, é simplesmente aquela oferta que a pessoa entrega feliz porque está entregando. É outro sentimento, é graças a Deus, sabe? Passei tanto tempo desempregado, sonhando em poder ofertar mais, agora está aqui. A pessoa vem feliz, cheia de gratidão no coração. Mas a pessoa que não tem gratidão no coração, ela vem por obrigação. Eu aprendi que é certo, né? A Bíblia está mandando esse... cheia de dor. Não entendeu ainda. Se existe alguém ouvindo essa mensagem que está aprisionado nesse tipo de sentimento, não gostaria de estar, eu convido você a ouvir uma mensagem pregada aqui há poucos dias atrás. O título é Voluntário. Vai lá no canal do YouTube, vai descendo lá, uma das últimas, mais recentes. Você vai encontrar da Semana de Primícias, Voluntário. Assista. Entenda o que é ter um coração grato ao Senhor. Entregar tudo e ainda ficar com aquela sensação de que tudo que eu fizer ainda é pouco diante daquilo que eu recebi. Continuando, Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Vamos parar até aí.
eu queria que você pensasse nessa expressão ampla suficiência. Vamos repetir essa expressão? Ampla suficiente. O Senhor é meu pastor. Uma tradução que eu gosto muito desse texto, bem fiel ali ao original em hebraico, é: o Senhor é meu pastor, eu tenho tudo o que eu preciso. Eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho onde morar. Suficiência. Suficiência. É bom ter além dessas coisas? É. Se for algo necessário na sua vida, presta atenção, você vai ter. Vai chegar o momento, você vai ter condição de alcançar. Mas entenda que a gente tendo aquilo que é suficiente, beleza, não tem por que você ser deprimido, não tem por que você ser triste. Qualquer coisa que entristeça você para além da suficiência que você tem alguma coisa errada na sua alma. Talvez você esteja muito contaminada pelo discurso de mercado, de posses, de ter mais importante do que ser. Só que o texto não fala simplesmente suficiência, ele fala em ampla suficiência. Estão entendendo onde eu quero chegar? Existem sim recompensas diversas para aquele que age conforme nós estamos entendendo nesse texto. Existem recompensas que são simplesmente celestiais. Existem recompensas que são simplesmente relacionados ao transbordar da graça de Deus em nós, espirituais. Mas existem sim consequências terrenas. E aqueles que estão passando fome lá, queridos, acredite, quando eles menos esperassem, ia chegar uma oferta da Macedônia, ia chegar uma oferta de Corinto, da Cássia, né? E eles teriam sim ampla suficiência. Ou você crê na Bíblia ou você não crê. O Senhor é meu pastor, eu tenho tudo que eu preciso. Eu tomo posse dessa palavra. Tem gente que não gosta dessa expressão, que o pessoal da teologia da prosperidade usa muito, mas ela descreve a nossa atitude com relação à nossa fé. Às vezes você crê da boca para fora, e às vezes você crê naquilo para você. É isso que eu falo de tomar posse. Eu tenho tudo o que eu preciso. E em um determinado momento que Deus entender que eu sou confiável para ter alguma coisa além disso, Ele vai me dar. Quando eu digo que Ele vai me dar, não quer dizer que vai cair do céu, porque tudo que eu consigo com o meu trabalho também é Ele me dando. Você tem entendimento disso? Já vi ateus postando, né, tirinhas no Facebook lá dizendo: chegou na hora da oração, antes de comer, Deus, por que eu tenho que agradecer por essa comida se eu trabalhei um monte para poder comprar? Aí todo mundo, um sopro de Deus, você cai doente e nunca mais levanta. Tudo é graça de Deus. Se você tem força para trabalhar e se você tem trabalho, graça de Deus. O texto continua aí falando das recompensas, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Está falando de Deus. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Ele está falando que uma das consequências para a pessoa que oferta é que Deus aumenta a sua sementeira. O que isso quer dizer? Por várias vezes, em algum esforço financeiro da nossa igreja, nós nos reunimos em noites como essa e decidimos o seguinte: eu quero orar por você que quer que o seu dízimo aumente. Como é que os 10% aumentam? O 100% aumentando, né? E a gente ora nesse sentido, e começam a vir testemunhos que Deus está aumentando a sementeira da pessoa, ou seja,
aquilo que é para ser usado como semente para semear no reino de Deus. Um irmão me procurou uma semana depois disso e falou: pastor, eu já fiquei sabendo que eu vou ter um aumento, Deus está aumentando o meu dízimo. Irmãos, o princípio, ele é claro com relação a isso, porque se Deus, a forma dele fazer, gerir a obra dele aqui nessa terra, não é fazer dinheiro cair do céu, sabe, com um número ali novo da Casa da Moeda, né? Você pega do Antigo Testamento para o Novo Testamento, o que você vê é Deus coloca recursos na mão do povo e o povo oferta. Então saiba, se é na mão de alguém que não oferta, não é Deus que está dando. Não é Deus que está dando, porque dinheiro na mão de gente avarenta é maldição para a pessoa. Agora, um dinheiro na mão de alguém que não é escravo do dinheiro, que é alguém abençoador, é Deus que está dando para aumentar a sua sementeira. Então, uma pessoa que é fiel em toda a sua contribuição, é uma pessoa que está declarando diante de Deus: pode confiar na minha mão, que a parte que é para semente vai virar semente. A sementeira vai ser usada, então amplia a minha sementeira. E como eu falei para vocês, como é que Deus amplia uma sementeira? Existe uma parte do todo que você recebe, que é para o seu consumo, que é para o seu comércio, e uma parte é para semente. Irmãos, como é que essas pessoas crescem nisso? Em generosidade. Eu comecei essa mensagem falando para vocês sobre lá o pessoal da Macedônia, que dízimo e oferta é uma obra de fé. Você simplesmente acredita que Deus é que é suficiente, que Ele é que produz para você ampla suficiência. É simples. Não vai para o YouTube conversar com gente que quer like. Procura crente maduro, sabe? Gente que está na igreja há um tempão e que você sabe que todo mês está lá entregando seu dízimo e oferta. Vira para a pessoa e pergunta por quê. Vira para a pessoa e pergunta se ela se arrepende disso. Vira para a pessoa e pergunta se ela foi provada nisso ao longo da sua vida. Se teve algum momento da vida que ela deixou de fazer e se arrependeu e voltou. Irmãos, você vai encontrar pessoas que são bíblias, que o Evangelho de Jesus está escrito no coração delas, e você vai ver experiências tremendas de pessoas que erraram, acertaram e nunca mais erraram de novo, porque caminharam pela fé. Você ofertar mesmo em condições difíceis, meus irmãos, é uma declaração que você faz de que quem sustenta você é Deus. Eu sei que tem muita igreja ensinando conceitos até que se parecem em alguns pontos com esse, com o objetivo de bater uma meta da sua denominação e levantar um grande recurso financeiro. Mas porque eles fazem errado, a gente não pode deixar de fazer o certo. O ensino da Bíblia está aqui, e é claro com relação a isso. Se você declara que Deus é que sustenta você, não importa o quanto você tem, você oferta. Não cai nessa, meus irmãos, de quem dera ganhar muito mais para eu poder ofertar. Não é esse o ensino da Bíblia. Não é esse o ensino da Bíblia. Jesus olha lá na história da viúva pobre. A viúva pobre deu mais diante de Deus, enquanto aqueles homens estavam desonrando Deus com o resto, entregando a sua oferta. Não é assim o reino de Deus. Nós não estamos falando de quantidade, estamos falando de coração, de uma oferta aceitável a Deus. E aí ele termina o texto falando de consequências dessa semeadura, que só algumas pessoas vão considerar uma motivação para isso. Ele fala que quando esses irmãos recebessem essa oferta, eles iam glorificar muito a Deus. Você que gosta de glorificar a Deus, você que quer levantar toda a honra, toda a glória para Deus, faz sentido essa informação que Paulo coloca. Que legal, eles vão adorar mais ainda. Eu quero que Deus seja adorado. Eu amo que Deus seja adorado.
E aí ele vai lá e faz isso por causa do resultado da obra. Essa obra que nós estamos fazendo vai fazer com que Deus seja mais glorificado ainda. Isso é um motivo para se ofertar mais. Aí o que acontece? Logo depois ele fala o seguinte: enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós. As pessoas que estão sendo abençoadas nesse processo, o que elas fazem? Elas começam a orar a respeito de quem deu aquela oferta. A minha mãe, ela ganhava às vezes presente de aluno. Ela trabalhou durante um bom tempo da vida com educação, trabalhou um tempo na área da saúde, e tinha muita gente que tinha gratidão por ela, sabe? Olha, você fez um trabalho pelo meu filho aqui na escola que não foi simplesmente alfabetizar ele. A minha criança hoje é outra. E dava um presente. E às vezes minha mãe tinha várias coisinhas de cozinha. Eu me lembro, uma travessa de inox, alguma coisa. E cada vez que minha mãe pegava um objeto daqueles, ela lembrava da pessoa. E ela orava pela pessoa. Fulana de tal, aonde ela estiver, e o filho dela, não sei o que, ela ia lavando e orando pela pessoa. Eu aprendi isso. E é isso que quando você olha para uma bênção recebida e você olha, alguém abençoou, alguém fez algo para que essa bênção chegue, você ora de volta com todo afeto. Eu tenho certeza, meus irmãos, trazendo para o contexto que nós temos os próximos passos. Quando a nossa igreja estiver fazendo trabalho social, de repente, um almoço de domingo, trazendo famílias e coisas desse tipo, ou até mesmo o pessoal, as irmãs que já fazem o jantar lá para o hospital infantil, não é? Já no ambiente novo, vão estar glorificando a Deus pela cozinha nova, e vão estar orando pelos irmãos que contribuíram. Essa é a mensagem que Paulo traz para a igreja de Corinto. E essa é a mensagem que o Senhor aplica a nós nessa noite. E eu desafio vocês a isso. Assim como ele enviou Tito antes do momento da oferta, ele me envia antes do momento da oferta. Se prepara, sonha a respeito, não fica esperando voz do céu, porque isso é governo seu, é coisa que Deus colocou na sua responsabilidade para administrar. Ele não vai dizer quanto você tem que dar ou deixar de dar. E aquilo que você propôs no seu coração, faça. E deixe que o nome do Senhor seja glorificado. E confie que Ele é que concede ampla suficiência. Eu quero orar por você que quer contribuir. Só isso. Esse é o apelo dessa noite. Você quer ofertar ao Senhor, você quer se preparar para se engajar nessa campanha, engajar sua família nisso, sai do seu lugar, vem para cá que nós vamos orar juntos como igreja. Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos preparado para mover algo através de nós. Obrigado porque o Senhor já nos tem abençoado e por isso nós podemos ser bênção. Obrigado porque no Senhor nós temos essa ampla suficiência, meu Pai. E porque o Senhor nos permitiu, na nossa liberdade, propor algo no nosso coração. Em nome de Jesus, abençoa cada pessoa que quer abençoar nesse lugar. Amplia as nossas sementeiras, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Amplia isso em nós. Amplia o nosso coração, alarga o nosso coração, nos fazendo mais generosos. Alarga o nosso entendimento, nos desintoxica de toda a confusão materialista do nosso tempo, meu Pai. De todo amor ao dinheiro tão comum na nossa época. E que a gente volte às origens, meu Pai,
de depender plenamente do Senhor e ofertar pela fé. Estamos aqui diante do Senhor nos posicionando, e a nossa posição espiritual é: nos use, conte conosco para contribuir mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém.